tem um canto específico, porque quando a gente começou a segunda aqui, a minha é do meio. A minha é do meio. Vai fazer uma base, sim, senhor. Amém. Aleluia. Graça e paz, gente. Bom dia. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma manhã que o Senhor tem nos concedido. Mais uma semana abençoada. Você crê, querido, que essa semana vai ser abençoada? Amém. As bênçãos do nosso Senhor, elas nos perseguem todos os dias, né? A própria palavra diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, por essa semana abençoada, Pai. Nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui para te entregar tudo, Pai, porque você merece tudo, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém. Aleluia. Vamos nos alegrar, queridos. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou, tua palavra me ensinou. E o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Eu sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando e vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Eu sigo em frente para o seu louvor. Você pode cantar assim? O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou, sua palavra me ensinou. Que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Eu sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando e vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Eu sigo em frente para o seu louvor. O novo tempo chegou, o novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Eu sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando e vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Eu sigo em frente para o seu. Você pode levantar suas mãos e declarar isso? Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, não vou parar. Só vai melhorar, eu creio. Só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Eu sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando e vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Eu sigo em frente para o seu
Obrigada, Pai, porque somos abençoados. Aleluia. Obrigada, Pai. Que me acompanha todo dia. Por onde passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Diga, chegarei, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Você pode declarar isso, querido? Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde aleluia, eu passar, vamos declarar juntos novamente. Abençoado eu sou. Cante isso. Abençoado, abençoado ao entrar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia! Nós somos abençoados, queridos. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque você é a nossa esperança. Nós não temos o que temer, Pai, porque você está conosco. Aleluia. Te louvamos, Pai, pela tua fidelidade. Obrigada, Pai.
meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não tenho que temer. Aleluia. Você pode cantar assim, querido? Doce presença, és meu abrigo, o meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer, tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pai querido, te louvamos e te agradecemos por este dia. Muito obrigado, Pai, por sua bondade e fidelidade.
Obrigado por sua mão estendida sobre cada um de nós. Obrigado por sua palavra que ilumina os nossos corações. Obrigado pelo Espírito Santo em nós, nos fazendo compreender essas verdades. E obrigado pela disposição de cada coração, Pai, em viver na prática da sua palavra. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Cumprimente as pessoas que estão ao seu redor. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus abençoe. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Se você é visitante nessa manhã, fique em pé onde você está, para que nós possamos conhecer todos de casa. Então, graças a Deus, né? Então, se você já é de casa e ainda não fez o discipulado, temos uma nova turma dando início agora dia 26, tá? Nas férias do Rema, teremos uma nova turma e é importante que você faça o discipulado para poder se tornar membro da Igreja Verbo da Vida aqui em Igaraçu, ok, queridos? Então, dando continuidade à nossa série de estudos, desde o domingo passado, Lucas está ministrando sobre o homem em 3 dimensões, falou sobre o espírito, hoje provavelmente sobre a alma, e domingo que vem eu falo sobre o corpo, né? Tu vai estar aqui? Amém. Então, glória a Deus. Está pronto para receber a palavra do Senhor? Então, abra o seu coração, Lucas. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graças e paz. Vocês estão bem? O Senhor é bom. Grato. Deus abençoe. Amém. Deus é bom demais. Amém. São 10h15, eu vou até umas 11h30, 11h40, eu acho que dá tempo. Brincadeira. Atrasado um pouquinho, né? A gente ajusta aqui. Amém. Então, queridos, pastor Douglas falou, né, que a gente já está aqui desde o domingo passado, mas na verdade hoje é o 3º domingo já, né? Que estamos falando a respeito do homem, né, e suas dimensões, espírito, alma e corpo, né, como o pecado influenciou cada uma dessas áreas do homem, né, e como Jesus ele veio para restaurar cada uma dessas áreas também. Amém? No primeiro, né, domingo a gente falou um pouquinho sobre a natureza do homem, a natureza do pecado, né, como o pecado corrompeu a natureza do homem, vimos, né, a origem do pecado, falamos como é que o pecado começou, lá com Lúcifer ainda, né, mas a consequência desse pecado tornou ele, né, quem ele é hoje, Satanás. Então, a gente viu a influência que ele teve sobre a vida do homem, levando o homem, né, a ser enganado e a pecar, né. A gente viu, né, no domingo passado agora, a respeito do espírito do homem, né, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, né, e o Espírito dentro de nós vai nos tornar conhecidos a Deus, mas também vimos que por meio do nosso Espírito nós temos relacionamento com o Senhor, né, e existem verdades que só o próprio Deus ele pode compartilhar conosco através do nosso Espírito. Existem verdades que o nosso Espírito tem a capacidade de compreender, que a nossa alma, a nossa mente não tem capacidade de compreender, amém? E a gente vai ver um pouquinho hoje, falar um pouquinho hoje sobre a alma, algo que é muito confundido com o espírito pela proximidade que eles têm um com o outro, né? O espírito é muito próximo da alma, são as partes imateriais do homem, são as partes espirituais, digamos assim, do homem, né? Porque você pode pegar um homem, né? E a medicina vai fazer a dissecar um homem inteiro ou os animais, e eles não vão conseguir achar, né, qualquer médico que seja, e isso não é demérito para os médicos, né, mas é impossível que os médicos encontrem a alma do homem ou o espírito do homem, porque isso está em outra dimensão, amém? Até o David Yong-Shu, ele tem um livro, né, que ele escreveu que se chama A Quarta Dimensão, falando a respeito da fé, porque a fé ela age, né, na esfera espiritual, amém, queridos? Nós temos 3 dimensões, né, que é a altura, né, largura e comprimento, mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, amém, queridos? E ela é mais real do que a natural, porque a natural foi criada pela espiritual, amém? Tudo aquilo que é visível foi criado por Deus,
que é espírito, como está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 24, quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana, ele diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então existe essa dimensão espiritual, né? E a alma está nessa dimensão, mas ela está inserida dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos uma alma, ela faz parte de quem nós somos, espírito, alma e corpo. Amém? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a alma. E você talvez esteja perguntando: Lucas, o que é que tem para se conversar a respeito da alma? Tem muita coisa para a gente conversar hoje. Amém? Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. E eu creio que vai ser instrução para as nossas vidas. Amém? Não vai ser uma palestra sobre a alma. Amém? Estava em casa estudando essa semana e orando ao Senhor, pedindo auxílio para que não fosse uma palestra sobre alma. Amém? A gente não veio aqui para ter uma palestra científica sobre alma, mas ter um conhecimento da parte de Deus a respeito de quem nós somos. Amém? Como administrar essas três partes, espírito, alma e corpo do homem. Amém? Eu quero recomendar uma leitura, né? Eu estou baseando muito, né, daquilo que eu estou baseando muito daquilo que a gente está trazendo, né, nesses domingos, através do livro do Meyer Purman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um livro bem velhinho, essa versão aqui, mas ele tem uma versão mais nova, né, e vale muito a pena você conhecer, porque ele vai abordar o que a gente chama de teologia sistemática, que é o estudo sistemático de certas áreas da Bíblia. E uma das áreas da teologia sistemática fala sobre a antropologia, o estudo do homem dentro de uma visão bíblica. Ele vai falar muito aqui sobre espírito, alma e corpo. Ele vai falar também sobre outras doutrinas, né? Sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre o fim dos tempos. Todos esses temas, né, estão separados em um sistema de estudo, né, ordenados, né? Tem início, tem meio e tem fim, tá bom? Né, algo que ele fala aqui nesse livro que eu gosto muito, ele diz o seguinte, a respeito da alma. Presta atenção, ele fala assim, ó, a alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano. O Espírito, ele anima a nossa alma, ele traz vida para a nossa alma, e a nossa alma traz vida para o nosso corpo. A gente vai ver isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando a Bíblia diz: Deus formou o homem do pó da terra, né, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e passou o homem a ser uma alma vivente. Daqui a pouco a gente vai estudar esse versículo com mais cuidado, né? Mas ele diz: a alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o nosso corpo, usando os sentidos como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para se expressar e comunicar-se com o mundo exterior. O que é que ele quer dizer com isso? Que a nossa alma, ela se expressa através do nosso corpo. A nossa mente, a nossa razão, o nosso intelecto, essa parte imaterial do homem, ela se expressa através do corpo. Hoje, né, um dos órgãos vitais do corpo humano é o cérebro. É ele quem coordena todo, né, o nosso corpo através do sistema nervoso. Ele vai enviar todos os comandos para o nosso corpo, sejam eles voluntários ou sejam eles também, né, sejam eles involuntários, né? Por exemplo, né, quando você come alguma coisa, o seu alimento ele vai até o seu estômago de forma involuntária, né, por movimentos peristálticos. Rapaz, eu ainda lembro um pouquinho das aulas, né? Sistema digestivo. Rapaz, eu estudei um pouquinho. E não foi para a administração, hein? Ainda lembro da época da escola. Movimentos peristálticos, né? Esse movimento involuntário vai levando, né, essa comida até o estômago. Por exemplo, o coração ele está batendo de forma automática, o sangue está fluindo por causa dos batimentos cardíacos. Isso são movimentos involuntários que o cérebro está sempre comandando para o corpo. Da mesma forma, esses movimentos que eu estou fazendo aqui, né, e você está olhando para mim, né, e balança a cabeça, né, e corresponde, né, tem reações, isso são movimentos voluntários. Mas quem coordena isso é o cérebro. Porém, a nossa alma, essa parte imaterial, né, do corpo, ela se expressa dessa forma
através do corpo. O nosso cérebro, ele só age, né, pensando, analisando as informações que nós estamos recebendo com os nossos olhos, com os nossos sentidos. Esse cérebro ele só está agindo dessa forma, processando essas informações por causa da alma. Você está comigo? Então, a alma, ela traz vida para o corpo. Porque, por exemplo, se, né, os olhos eles tivessem essa capacidade de processar essas informações por si só, né, não sei, perdão, deixa eu voltar um pouquinho, né? Os olhos, eles não têm a capacidade de processar as informações. Se os olhos tivessem somente essa capacidade, por exemplo, é como se a gente fosse usar uma câmera, né? Essa câmera aqui, ela está captando as imagens, né? Está me captando aqui, me mostrando, não está mostrando vocês, né? O pessoal que está em casa está me vendo, mas o celular, ele não consegue interpretar o que ele está captando. Você está entendendo? O que interpreta o que a gente está vendo aqui com os nossos olhos é a alma. Ela está interpretando isso. Eu entendo aqui que cada uma dessas pessoas é uma pessoa, eu consigo interagir com elas, né? Não é uma cadeira, por exemplo. Então, a minha alma, através do intelecto, da razão, eu consigo compreender, processar essas informações e interagir com elas através do meu corpo. Complexo? Um pouquinho, né? Mas a gente vai chegar lá. Veja só, a alma, ela distingue a vida humana e a vida dos irracionais, de coisas inanimadas e de coisas inconscientes, como a vida vegetal. A nossa alma, a alma que nós temos, vai nos distinguir daqueles animais irracionais. A gente falou sobre isso aqui há um tempo atrás, que os animais, eles possuem uma alma. Eu quero que vocês coloquem para mim, por gentileza, aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 20, na versão fiel. Tá? Almeida Corrigida e Fiel. Eu vou abrir aqui uma outra versão, chamada de Literal Texto Tradicional, LTT. Literal Texto Tradicional. Gênesis 1, 20. Eu vou precisar da sua ajuda hoje, viu, Sérgio? E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. O literal texto tradicional, ele vai dizer assim, ó, e disse Deus, as águas abundantemente produzam criaturas que se movam agrupadas e que têm vida. Essa palavra vida, no hebraico, é a palavra nefesh, que significa alma. Então, pela palavra de Deus, nós conseguimos entender que não só os homens possuem alma, mas os animais também possuem alma. Mas eles são dotados de instinto, como a gente já falou. Não sei se foi esse domingo último ou outro, né? Ainda falou sobre, eu acho que foi domingo passado, a gente falou sobre isso. Que os animais, eles têm uma alma também, mas ela tem instinto, eles têm instinto, eles não têm razão, eles não têm livre-arbítrio. Por exemplo, né, quando a gente vai ver um João de Barro, quem já viu um João de Barro aqui, ou a casa de um João de Barro, sabe de que pássaro eu estou falando aqui, né? Quando você olha para o João de Barro, você percebe, você às vezes nem vê o pássaro, mas porque você vê a casa que ele construiu, você fala, rapaz, isso aqui é um ninho de João de Barro. Queridos, né, diante dos estudos, né, a respeito disso daqui, eu tenho a impressão de que na época de Noé ou de Adão, o João de Barro, ele fazia a casa do mesmo jeito. Não é verdade? A casinha, porque você reconhece, você olha e fala, rapaz, esse aqui é um ninho do João de Barro. Porque os animais, eles têm esse instinto. Então, quem foi que ensinou o João de Barro a criar aquela casa daquele jeito? O primeiro João de Barro criou uma casa, e até hoje, o João de Barro está criando a casa do mesmo jeito. Isso é instinto, uma informação que foi depositada ali neles. Agora, o homem é diferente. Ele possui uma alma, mas essa alma ela tem uma razão, tem um livre-arbítrio e tem uma capacidade de evoluir. Porque Adão, ele tinha um tipo de lar, ele teve que morar em algum lugar, depois que ele saiu do Éden. Você concorda comigo? E as casas hoje são do mesmo jeito que eram antes? Não são. Então o homem, ele evoluiu. Hoje a gente consegue construir uma casa, o homem consegue construir catedrais, o
O homem consegue construir arranha-céus. Então o conhecimento, ele evolui. Então o homem, ele tem uma alma, os animais também possuem uma alma, e a nossa alma vai distinguir um do outro. Existem, por exemplo, seres vivos como as plantas, eles não possuem alma. São seres que são inconscientes, embora vivos, não possuem ali consciência. E a nossa alma também nos distingue daquilo que é inanimado. Por exemplo, montanhas, rochas, né, os minerais, os metais, né, toda aquela tabela periódica lá, que eu tenho certeza que você se lembra até hoje dos elementos. Engenharia química ali fica fácil, né? Mas para a gente aqui, tu não lembra de quase nada, né? Um ou outro elemento ali, tu vai lembrar, um sódio, um potássio e acabou, né? Não sei mais o que é que você lembra, um cálcio. Mas a nossa alma vai nos diferenciar, né? A alma também vai diferenciar um homem do outro. A palavra de Deus, ela vai trazer, né, várias expressões a respeito de almas como se fossem vidas, né? A alma que pecar, esta perecerá. Falando sobre a vida de uma pessoa. Então a nossa alma vai nos distinguir da criação de Deus. A nossa alma também vai nos distinguir um dos outros. Cada um de nós possui uma alma em particular, como uma digital, né? Como uma impressão digital. Cada um de nós tem uma alma, e essa alma, ela é única, exclusiva, ela é sua, ela é minha. Amém? Glória a Deus. Só para a gente recapitular, coloca para mim, por gentileza, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 e 21. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 diz: todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Versículo 21, Salomão diz: quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo. Então, por serem diferentes, né, consequentemente, a alma, né, do homem e a alma dos animais têm destinos diferentes. A alma do homem está extremamente ligada ao seu espírito, que volta para o Senhor, se aquele homem, de fato, naquele homem ou mulher, né, nasceu de novo. Né, caso contrário, né, infelizmente, ele vai para um lugar que ele não foi criado para ir, que é o inferno, que está para sempre, eternamente separado de Deus, e a Bíblia chama isso de segunda morte. Então, existem alma do homem, alma do animal, assim como existem carnes ou corpos diferentes. Eu quero dar um spoiler da semana que vem. Abre para mim em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39. Primeira Coríntios 15, 39. Que diz: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Amém? Então, da mesma forma como existem corpos diferentes, ou carnes diferentes, assim também existem almas diferentes. Você está comigo? Amém. Por que é que a gente não pode consumir carne humana, além de ser, né, abominável aos olhos de Deus, porque a carne humana, ela é de um tipo, que não serve para alimento para o homem. Agora, a carne dos animais é de tipo diferente. Tem outras carnes, o animal, os peixes, as aves, e estas hoje, pós-pecado, servem de alimento para o homem. O homem, quando estava no Éden, só se alimentava de frutas, legumes, né, vegetais. Você sabia disso? Por causa, né, da ordem que Deus deu, né, de toda árvore, né, do Éden, o homem poderá comer, menos da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Após, né, o pecado gerou a morte, e após a morte o homem passou a se alimentar de carne. Isso vai acontecer principalmente ali após o dilúvio. A gente vai ver Deus ele trazendo essa ordem, né, de que o homem poderia comer, né, da carne dos animais, né, sem o sangue, né, porque o sangue representa a vida. Amém? Mas vamos seguir. Eu gosto de uma frase do Meyer Pearman, né, o autor desse livro, que ele diz assim: ó, o instinto dos animais pode manifestar a sabedoria do seu Criador. Isso é fantástico. Quem aqui nunca assistiu um documentário, né, e ficou, né, ali maravilhado com... Rapaz, você fica falando, não é possível que esse animal ele seja irracional. Eles são inteligentes.
Existe algo ali que traz conhecimento para eles, né? Como você pode ver aí hoje, é muito comum a gente ver, né, vídeos na internet, né, de animais domésticos, gato, aqueles bichos todos, né, abrindo a porta. Rapaz, como é que esse bicho sabe? Ele conseguiu associar aquela informação ali, que aquela maçaneta, se ela for empurrada, aquele obstáculo vai sair da frente dele. Isso não implica necessariamente que aquele animal, ele entende que aquele ali é uma porta, que aquele ali é uma maçaneta, e que ali é fácil dele ir, é um acesso para ele. Ele conseguiu perceber por associação, principalmente dos humanos que estavam naquela casa, e que se ele baixasse aquela maçaneta, ele conseguiria passar. Então, esse tipo de instinto revela a sabedoria do Criador. Você olha para os animais e fala, rapaz, existe alguém que deve ter colocado informação neles para eles realizarem, né, essas ações, esse tipo de atitude. Mas ele fala, somente o homem pode conhecer e adorar o seu Criador. Somente o homem pode conhecer a Deus e adorar a Deus. Nós vimos no domingo passado que nosso espírito ele vai receber essas informações do próprio Deus. Mas a nossa alma também está envolvida nesse processo. A razão do homem. Né? Eu já ministrei uma certa vez aqui falando sobre como, né, o entendimento das coisas mudou a minha vida. Eu era jovem, um adolescente ali, uma criança, eu tinha 13 anos de idade e tinha um bimestre, né? A escola é separada em bimestres, né? E teve um bimestre que eu acho que eu faltei, me adoeci, e eu perdi algumas aulas de ciências, e já estava na época de biologia ali já, né? Na 7ª série, corpo humano, enfim. E a professora, numa terça-feira, ela falou para mim, ela falou, ó, sexta-feira tem prova. Eu falei, eu esbarro. Sexta-feira tem prova e eu não sei absolutamente nada do conteúdo. Eu falei, rapaz, estou em apuros. Ela falou, ó, estuda em tais capítulos, tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo. Eu falei, poxa, já tem pelo menos o norte do que vai cair na próxima prova, né? Quando você tem um gabarito, fica fácil, né? Só erra quem não quer, né? Só erra quem quer, na verdade. E aí quinta-feira à noite, que eu sempre estudei de véspera, né? Quinta-feira à noite, estudava de manhã, aí cheguei, aproveitei a tarde em casa, e aí tomei um banho, jantei, e quando terminei a janta, eu falei, rapaz, vou sentar aqui para estudar. Peguei a apostila, comecei, capítulo 1, 2, 3, enfim, né? Os capítulos que era para estudar. Comecei, eu falei, decorei as coisas importantes. Aí quando eu olhei para a hora, eram umas 9 e pouco, eu falei, ainda dá tempo de estudar de novo. Aí volta, não sabia de nada, né? Aí, vou fazer uma revisão aqui de novo. Aí bati tudo de novo. Quando deu umas 11 e pouco, meu pai passa assim na sala e fala, meu filho, tá bom, né? A dormir. Eu tinha que acordar cedo no dia seguinte para estudar. E aí eu fui deitar, né, sem querer. Ainda fui deitar e eu sempre demorei um pouquinho a pegar no sono. E aí eu deitei e fiquei passando a cabeça, né? Revisando. Pum, apaguei, cansado, né? No outro dia de manhã, fiz a minha prova. A minha prova demorou um pouco para chegar. Alguns alunos começaram a fazer a prova e eu olhando para nada, porque a minha prova tinha faltado. E aí trouxeram a minha prova uns 10 minutos depois. E eu fiz a minha prova. Quem aplicou aquela prova de ciências foi uma professora de português. E eu terminei a minha prova. A professora de português olhou para mim e falou, rapaz, essa prova deve estar muito fácil mesmo, porque tem gente que já terminou. Eu falei, Deus, que o Senhor me ajude aqui. E aí, daqui a um tempo, né, uns dias se passaram, e aí houve a correção da prova, e a minha nota foi a mais alta da sala. Eu tirei 9,6 naquela prova, e só não tirei 10, porque confundi braço com antebraço. E aí errei o nome dos ossos, que não me pergunte, eu não sei o nome dos ossos. Tíbia e fíbula do antebraço, tíbia e fíbula do antebraço, e húmero. Então eu troquei isso daí, e acabei perdendo ali 4 décimos, né? Tíbia e fíbula da perna. Eita, Jesus. Vamos deixar para lá. Enfim, né? Eu agradeço a ajuda. Obrigado. Mas o que eu quero dizer com isso, né? A alma, ela precisa entender as coisas também.
né? Então, quando você está lendo, né, a palavra de Deus, né, você precisa compreender essas coisas. Não só com o espírito, mas também com a razão. Amém? A razão ela vai estar envolvida no processo de conhecimento das coisas da parte de Deus. Eu preciso entender isso, e preciso ser uma informação que chega até mim. E talvez, como a gente falou no domingo passado, essas informações não tenham uma lógica natural, como é o caso da lei da semeadura. Se você der, né, você vai receber mais. E isso tem uma lógica natural quando você traz essa analogia para uma semente, né? Se você semear, né, certo que aquela semente vai produzir muito mais frutos. Quando você traz esse exemplo, e é por isso que Jesus usava parábolas, né, você consegue compreender as verdades espirituais. Quando você vai falar de dinheiro, a lógica parece que perde um pouco o sentido. Porque a lógica é, quanto mais eu acumular, ou quanto mais eu guardar e investir, mais eu vou ter. Né? Mas isso vai produzir para mim. Mas o conhecimento espiritual diz, quanto mais você for generoso, quanto mais você der, quanto mais você ofertar, né, você vai estar semeando. É por isso que Jesus utilizava parábolas, para que as pessoas, com o entendimento que elas tinham na época, pudessem compreender verdades espirituais. Ou seja, a verdade espiritual, antes dela cair no espírito, ela vai precisar passar pela nossa alma. É por isso que cada um de nós sai de casa e vem aqui para a igreja. Um dos fatores também, né? É porque a gente vem aqui ouvir a palavra de uma forma um pouco mais mastigada. Porque às vezes a gente está sentado, a gente está lendo a Bíblia e a gente não consegue compreender. Mas tem alguém que já está um pouquinho mais na frente da gente, né, tem um pouquinho mais de conhecimento, já ouviu um outro exemplo de alguém, ele traz aqui uma informação que começa a fazer sentido para a gente. Amém? E é por isso que Deus, ele, né, teve essa ideia de igreja, de congregação, para que a gente possa estar aprendendo uns com os outros e não somente se isolar. Rapaz, eu posso aprender tudo sozinho. A Bíblia fala que quem se isola busca os seus próprios interesses e não é a vontade de Deus que a gente esteja vivendo de forma egoísta, mas de forma altruísta, fazendo aquilo que pode trazer benefício para os nossos irmãos. Amém? Fecha parênteses. A alma também nos distingue dos anjos e de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o homem ele foi criado espírito, alma e corpo. Os anjos não foram criados dessa forma, foram criados com outra natureza. Os anjos eles são espirituais. Agora vamos lá, Deus ele também é espírito, como a gente já citou aqui. João capítulo 4, versículo 24, o próprio Jesus vai afirmar que Deus ele é espírito. Os anjos têm a mesma natureza de Deus? Não. Amém? Nós temos a natureza de Deus por sermos criados à imagem e à semelhança dele, mas também, né, a Bíblia fala que nós somos semelhantes, e ser semelhante e ser igual é diferente. Meio complexo também, né? Ser semelhante não significa que você é igual. Amém? Então Deus ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus ele é eterno e ele é infinito em sabedoria, em conhecimento, em poder. Deus ele não tem limites. O homem ele teve início de forma espiritual. Ele foi criado, embora o espírito não possa ser destruído, e o homem como espírito também tem limites, amém? Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus não tem limites, o homem tem limite. O homem foi criado da mesma forma. Os anjos não possuem alma, não possuem corpo, mas eles são espíritos também limitados e também criados. O homem ele foi criado em espírito e o nosso espírito ele consegue compreender as coisas espirituais. O homem foi criado em alma e em corpo. E a alma e o corpo estão unidos para trazer conhecimento ao homem daquilo que é natural, daquilo que é terreno. A alma vai trazer para o homem conhecimento daquilo que é terreno. E ela vai se expressar através do nosso corpo. Amém? Você está entendendo? De verdade? Amém. O Senhor é bom. Eu acho interessante algo que ele fala aqui a respeito
da alma e do corpo, eu queria ler para você. Diz aqui assim, ó. Por meio do corpo, a alma recebe suas impressões do mundo exterior. Essas impressões são percebidas por esses sentidos: vista, paladar, olfato, tato, audição. E são transmitidas ao nosso cérebro pelo sistema nervoso. Por meio do cérebro, a alma elabora essas impressões pelos processos do intelecto, da razão, da memória, da imaginação. A alma atua sobre essas impressões, enviando ordens às várias partes do corpo por meio do cérebro e do nosso sistema nervoso. A alma estabelece contato com o mundo por meio do corpo. A gente vai entender isso nesse próximo tópico que a gente vai falar agora, que é como a alma estava envolvida no processo de queda do homem. O homem pecou. Ele não pecou só espiritualmente. A alma pecou e ele pecou também através do corpo. A gente vai ver isso para já a gente concluir a ministração. A alma estabelece contato com o mundo por meio do corpo, que é o instrumento da alma. O sentir, o pensar, o exercer vontade e outros atos são todos eles atividades da alma ou do eu. Aí ele fala aqui, ó, é o eu que vê e não somente os olhos. Você está entendendo? É o eu que está vendo, a nossa alma. O Lucas, como pessoa criada por Deus, é que está vendo. Não é somente os olhos que estão vendo. Aí ele continua dizendo, é o eu que pensa e não meramente o intelecto. Sou eu como um todo que estou pensando, processando as informações. Rapaz, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Quais serão as consequências disso? Quais serão os benefícios? Somos nós que estamos pensando, não é só o cérebro. Você está comigo? Ele continua dizendo, né? É o eu que joga a bola e não somente o braço. É o eu que pede e não simplesmente a língua ou os membros. Quando um membro é ferido, a alma não pode funcionar bem por meio dele. Quando um membro dos nossos corpos é ferido, a nossa alma não funciona bem através daquele membro. Ele fala aqui, ó, quando o membro é ferido, em caso de lesão cerebral, pode resultar a demência. A alma, então, passa a ser como um músico com um instrumento danificado ou quebrado. Então, a nossa alma, ela se expressa através do nosso corpo. Lucas, por que isso é importante? Porque quando o homem estava ali no Éden, né, ele recebeu uma informação de Deus. A nossa alma, né, a alma de Adão e de Eva receberam uma informação, né, que é a lei de Deus para Adão e para Eva, que era da árvore, de todo fruto aqui vocês podem comer, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então o homem ele recebeu uma informação. Essa informação gera na alma do homem uma palavrinha que a gente usa muito, chamada de consciência, que literalmente significa com conhecimento. Então o homem, quando recebe a lei de Deus, isso gera uma consciência no homem. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, isso gera uma consciência, que significa com conhecimento. Antes a gente não tinha conhecimento e agora nós temos conhecimento. E isso traz clareza para a vida do homem. O homem, ele poderia viver de qualquer forma ali, mas Deus ele deu uma direção para o homem viver. Trouxe clareza para a vida de Adão e Eva no Éden. Olha, vocês podem fazer aqui, rapaz, o que vocês desejarem. Comer de todas as árvores aqui, ó. Tem goiaba, tem jaca, tem mamão, uva, mas daquela maçã não pode, né? Não é maçã. Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse você não pode comer. É só uma. Você tem aí 300 opções. Essa opção aqui você não pode comer. E o homem fez o quê? Ok. E eu acredito, querido, que durante um tempo, eles conseguiram viver em paz com aquela decisão.
Não é possível que Deus falou com Adão num dia e no outro ele pecou. Eu acredito que não. Então ele passou um tempo convivendo ali com Adão, Adão convivendo com Eva convivendo ali com Adão, né? Foram criados, né, para estarem juntos, como o pastor Douglas falou sobre isso ontem no culto de casais, né? E só abrindo parênteses aqui. Deixa eu compartilhar, né? Hoje é a escola dominical, né? Escola dominical. Se Deus criou Adão e Eva para estarem juntos, casados no Éden, se o pecado não tivesse existido, Adão estava casado com Eva até hoje. Estava casado com Eva até hoje. Né? Estudiosos dizem, né, que de Adão até os tempos que estamos vivendo hoje já se passaram 6.000 anos. Imagina aí, 6.000 anos de casado. Você está reclamando de 10, de 15. Deus criou o homem para não se separar da esposa, rapaz. E às vezes a gente fica reclamando de 15 anos, 20, 30. Rapaz, isso é um sopro de tempo. Para a capacidade que existe dentro de mim e de você de estar junto com a pessoa que a gente casou. Amém? Que fecha parênteses. Estava pensando nisso ontem. Eu falei, rapaz, 6.000 anos de casado. É o Senhor mesmo. E aí eles estavam ali convivendo, né? No Éden, até que foram confrontados com uma dúvida. Rapaz, olha, Deus disse que se vocês comessem dessa árvore aqui, vocês iam morrer. Mas, olha, certamente, vocês não vão morrer, não. Então, o homem ele foi confrontado com a dúvida. E a alma ela já entrou em ação ali, para processar a informação. Deus ele criou os animais, como a gente falou, com instinto. O homem ele foi criado com livre-arbítrio e com a razão. E Deus deu a ele poder para se autodisciplinar. Os animais eles são adestrados. O homem ele tem a capacidade de se disciplinar, de impor a si os próprios limites de suas ações e ser senhor de seu destino. Nós só estamos nas condições que vivemos cada um de nós hoje por causa das nossas decisões. O amanhã é resultado das nossas decisões de hoje. O homem ele tem esse livre-arbítrio e ele tem a razão para entender, rapaz, se eu fizer isso, amanhã eu vou colher isso. Ou eu vou ter esse resultado. Então, quando o homem ele foi confrontado pelas informações, conhecimento de Deus, se comer vai morrer. E o conhecimento, né, errado, de engano de Satanás, falando, se você comer, você não vai morrer. Então, a alma, ela teve que processar essas informações e tomar uma decisão. E aí o homem utilizou o poder que Deus tinha dado para ele, de livre-arbítrio, a razão, de forma a desagradar ao Senhor. Ele usa esse poder de livre-arbítrio, a razão, ele usa a alma dele de modo contrário à vontade de Deus e toma uma decisão errada. Agora é interessante porque quando o conhecimento ele chega, né, a Bíblia fala, Maier fala aqui assim, esse conhecimento ele vai trazer clareza por causa da consciência, conhecimento. Então vai trazer clareza, mas quando o homem erra, ele sofre, porque a consciência condena. O homem ele tinha uma informação, se comer vai morrer. Quando o homem comeu, ele falou, rapaz, fiz besteira. A consciência logo o condenou e ele começou a perceber os efeitos negativos da decisão que ele tomou. Porque ele estava vivendo com a esposa dele, tranquilo, mas de repente ele percebeu que estava nu. Então veio nele um senso de maldade ali. O mal entrou no homem. Rapaz, a gente está sem roupa, a gente não pode ficar sem roupa. Agora, de onde veio isso, que eu não sei explicar. O mal, ele trouxe essa consciência para o homem. Rapaz, estamos nus e isso parece errado. O mal já começou a agir. É por isso que ele se esconde de Deus. O homem ele pegou folhas de figueira para poder se cobrir. Então a consciência o condenou da decisão que ele tomou. E a gente vai ver, né? A gente entende, né? Uma visão macro daquilo que aconteceu, porque o homem desobedece, morre espiritualmente. Consequentemente, a alma e o corpo passam a
se perder, né? Eu entendo que por mais inteligente que o homem seja hoje, a alma ela foi corrompida por causa do pecado, né? E eu acredito que a nossa capacidade intelectual diminuiu e muito. Diminuiu muito. Por exemplo, né, eu acredito que, não sei se eu já falei isso daqui, porque que, né, hoje os homens ficam admirados como as pirâmides do Egito foram construídas. A nossa razão nos leva a entender que eles não tinham tecnologia suficiente para isso. E é por isso que existe um programa na Discovery chamado Alienígenas do Passado, né? Porque o homem acha que naquela época, né, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, o povo não tinha tecnologia suficiente para construir aquelas pirâmides. E a gente fica, rapaz, e como é que foi que o povo construiu? A alma do homem tinha a capacidade de pensar, de resolver soluções que hoje nós não temos. Da mesma forma como, por exemplo, se acham, né, esqueletos de gigantes, que eu acredito que Adão era muito maior do que a gente. Porque, queridos, os dinossauros existiram, está aí esqueleto para isso. Como é que o homem ia lidar com eles? Não é verdade? Então o homem não podia ser do tamanho da gente. Com certeza ele seria muito maior, muito mais forte, com a capacidade intelectual muito maior do que a gente tem, mas o pecado saiu atrofiando o espírito, alma e corpo do homem. E a gente chegou aqui nesse estado maravilhoso. Mas em breve tudo isso vai ser restaurado, amém? O espírito já foi restaurado, a alma está sendo renovada, né? Os nossos corpos serão glorificados. Existe algo interessante que eu gosto aqui dele falar. Ele fala assim, ó, que a nossa alma, ela também foi, estou já finalizando, foi dotada de instintos. Deus ele colocou certos instintos também na nossa alma. Ele fala aqui sobre a autopreservação, que nos avisa do perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. A alma ela tinha que vir com certos instintos, porque desde criança a gente tem isso. A gente entende, rapaz, se uma criança ela não sabe que se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Mas só basta ela colocar o dedo lá uma vez. Não é verdade? Ela não gosta da sensação, porque é ativado nela um instinto de preservar. Isso aqui me fez mal, eu não vou colocar o dedo lá, porque vai me fazer mal de novo. Né? Ele fala também sobre a aquisição, que nos conduz a adquirir as provisões para sustento próprio. É por isso que cada um de nós sai para trabalhar. Não é só para comer, esse também é um dos instintos, satisfazer uma fome natural, mas a gente sai de casa para ter um mínimo de conforto. Não é só comer, é ter uma boa cama para deitar, né? Ter uma casa quente para se aquecer, se proteger da chuva. Né? Hoje, né, os benefícios da tecnologia, a gente tem que pagar uma internet, que rapaz, não dá para ficar sem WhatsApp, sem Instagram, sem YouTube e outras coisas mais, né? Só exemplos. Reprodução é um dos instintos também, conduz o homem a perpetuar a sua espécie. E domínio, que nos conduz a exercer certa iniciativa própria necessária para o desempenho e vocação de nossas responsabilidades. Quando quando o homem pecou, esses instintos na alma, eles também foram deturpados. Eu quero ler isso aqui com você, olha só. Ele diz assim, ó, é a aberração desses instintos e faculdades dados por Deus que formam a base do pecado. Olha, ele fala assim, ó, por exemplo, o egoísmo, a irritabilidade, a inveja e a ira são são aberrações do instinto da autopreservação. O homem ele foi criado para se preservar, mas quando o pecado vem, agora o homem ele age para destruir. Ele fala, o roubo e a cobiça são perversões do instinto de aquisição. Não furtarás e não cobiçarás, querem dizer, não perverterás o instinto da aquisição. A glutonaria é a perversão do instinto da alimentação, portanto, é pecado. A impureza é perversão do instinto de reprodução. O homem ele foi criado para reproduzir segundo a sua espécie. O pecado veio e deturpou esse instinto de reprodução, e a gente vê todo tipo de prostituição
acontecendo no mundo. Satanás, ele sempre, né, decidiu na cabeça dele perverter aquilo que Deus criou. Eu gosto do exemplo, né, que eu pensando a respeito dessas coisas, a gente vê o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Os homens sacrificavam animais e por causa do sangue que era derramado, né, a vida está no sangue, por causa do sangue que era derramado, né, havia ali um perdão temporário por causa do pecado. Lá em Romanos capítulo 6 a gente vai ver que o salário do pecado é a morte. Então algo tinha que morrer. Né? Então Deus, ele, né, estabeleceu que para, né, perdoar temporariamente a culpa do homem pelos pecados, ao invés do homem morrer, quem morreria era um animal, mas isso não apagava os pecados do homem, porque se o homem pecou, era o homem que tinha que morrer. E é por isso que Jesus veio como homem, para morrer no nosso lugar e apagar definitivamente os nossos pecados. E o que é que a gente vê hoje Satanás fazendo aí fora? Sacrifícios de animais. Em rituais de magia negra, de feitiçaria, a gente vê isso acontecer. O que é isso? Uma deturpação daquilo que Deus estabeleceu, embora a antiga aliança já tenha se cumprido em Cristo Jesus, que era o Cordeiro de Deus, entre aspas, aqui, o animal escolhido por Deus, para morrer no lugar do homem. A lei, ela se cumpre em Jesus. Então, se encerrou a antiga aliança e deu-se início à nova aliança em Cristo Jesus. Você está entendendo isso, né? Amém, glória a Deus. Aí, para finalizar, ele diz aqui, ó, a tirania, a arrogância, a injustiça e a implicância representam abusos do instinto de domínio. Assim, vemos que o pecado, fundamentalmente, é o abuso ou a aberração das forças com que Deus nos dotou. Agora, é interessante quando a gente falou aqui que a alma, ela se expressa através do corpo. Quando o homem, ele peca, né, a gente vê que a alma, ela estava envolvida no processo e usou o corpo para pecar. O corpo, ele não pode pecar sozinho. Por exemplo, se nós pegarmos uma pessoa que é difamadora, né, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que gosta de caluniar, é aquela pessoa que ela sente prazer em falar mal dos outros, em causar perturbações com aquilo que ela fala. Se a gente pegar essa pessoa, por exemplo, no Oriente Médio e arrancasse a língua dela, ela deixaria de ser uma mentirosa, difamadora? Não deixaria. Porque aquilo está intrínseco a ela. Da natureza dela. A gente entende hoje também que isso está muito envolvido por causa do pecado, mas ela decidiu ser daquele jeito. Ela sente prazer naquilo que ela está fazendo. Ela usa o corpo dela para se expressar daquela forma. Então, se a gente cortasse a língua dela, ela não ia conseguir mais falar. Mas provavelmente ela ia abrir um blog, ela ia aprender Libras só para difamar. Não é verdade? Ia usar a linguagem de sinais só para difamar os outros. Então, às vezes a gente fala assim, rapaz, Lucas, né, esse corpo, rapaz, é o corpo do pecado, que está me fazendo pecar, Lucas, essa vontade da carne que não sai de mim. Ei! Não é? O corpo por si só não pode pecar, ele precisa de um agente, que se chama alma. E é por isso, queridos, que a partir do novo nascimento, nós temos o conhecimento da parte de Deus, a natureza de Deus vem novamente habitar dentro de nós, né? Recebemos um novo nascimento. É por isso que o apóstolo Paulo, coloca para mim, por gentileza, aqui no Data Show, Romanos capítulo 12, versículo muito conhecido, mas a gente vai ler ele junto aqui. Ele fala para a gente renovar a nossa mente com a palavra. 12:1. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha o que ele fala aqui. Apresenta o teu corpo como um sacrifício vivo. Porque quando estávamos com a natureza pecaminosa, a mente do pecado, nós estávamos utilizando o nosso corpo para pecar. Aí ele agora fala, olha, você nasceu de novo. Você não pode ter o mesmo procedimento agora. Então é necessário que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Agora, por que sacrifício vivo? Porque acredito que a maioria dos pecados que o homem comete trazem prazer para o corpo. Vai trazer um prazer para o corpo.
alguns deles. Né? Existe uma lista de pecados lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Né? A maioria deles ali, pecados sexuais, pecados que o homem comete contra o corpo, a gente vai falar sobre isso no domingo que vem, né? Vão gerar prazer para o corpo. E quando você se priva dessas coisas, isso gera um sacrifício. Rapaz, isso é tão bom, mas eu vou me segurar. Por quê? Porque eu preciso agradar a Deus. Porque eu não sou mais assim. Isso não é um comportamento, né, que condiz com a minha natureza. E quanto mais você se priva dessas coisas, ou você se oferece como sacrifício ao Senhor, mais aquilo você começa a rejeitar agora. Por causa da renovação da mente, aquilo que antes era prazeroso passa a ser agora abominável. Rapaz, eu não gosto nem de conversar, de falar sobre essas coisas. Me dá um nojo, me dá uma repulsa, porque aquilo se tornou de fato o que ele é para você, que era para nós, é pecado. Mas se tornou algo ruim. Então o apóstolo Paulo ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto que você utiliza a razão, onde a alma ela está envolvida para adorar a Deus. Então a alma, nós com a nossa alma vamos tomar decisões que vão impedir o nosso corpo de pecar, ou que a gente, trazendo, que nós não vamos pecar, vamos tomar decisões para não pecar, e vamos tomar decisões agora assertivas para agradar a Deus. E ele fala: rapaz, como nós vamos, por meio de quê? Nós vamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. O versículo 2, ele traz a resposta dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Passa aqui por gentileza, o versículo 2. E não sede conformados com este mundo. Porque qual é o sistema que está no mundo lá? Pecado. Espírito, alma e corpo caídos, tomando decisões que diariamente desagradam ao Senhor. Mas ele fala: não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A alma não se expressa através do corpo? Então, se eu renovo a minha mente com o conhecimento da vontade de Deus, ela agora vai se expressar para Deus da forma correta. Então, Lucas, a gente fala: rapaz, Lucas, como é que eu deixo de cumprir, de fazer isso? Rapaz, parece que a gente gosta de usar essa palavra nesses termos, eu tenho um pecado de estimação. Lucas, eu não consigo vencer essa tentação. É necessário colocar na nossa alma, no nosso entendimento, a informação correta. Isso é errado. Então, rapaz, eu estou fazendo isso, diariamente. Então, diariamente eu vou ter que ler a Bíblia e colocar na minha mente, na minha cabeça, que aquilo é errado. Renovando a minha mente. Rapaz, falar palavrão ou mentir, isso é pecado, não agrada. A língua mentirosa não agrada o coração de Deus. Você começa a declarar a palavra, a fé ela age dessa forma: eu não sou mentiroso, eu falo a verdade. Aí no outro dia você mente de novo, mas você continua: Senhor, a tua palavra diz que mentira é pecado, e eu sou teu filho, eu falo a verdade. Eu tenho certeza que esse processo de renovação vai mudar a tua forma de entender as coisas, e agora você vai poder ter domínio sobre o seu corpo para não errar mais. Então o pecado, queridos, é uma decisão, e muitas vezes uma decisão baseada em informações erradas que nós temos. A alma se expressa através do corpo por causa de uma decisão, de uma informação errada, a informação que a natureza do pecado trouxe. Mas nós já nascemos de novo, queridos, e como a Bíblia vai falar, nós temos a mente de Cristo. Nosso espírito se comunica com Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos tomar decisões que agradam ao Senhor. Coloca para mim, por gentileza, aqui Tiago capítulo 1, versículo 21, versículo também muito conhecido. Tiago 1, 21. Ele diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada ou plantada, a qual pode salvar as vossas almas. Amém, querido?
Então é necessário tomar decisão. O que é? Rejeitar toda imundície. Tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não é importante. Toda a malícia, todo o mal, todo engano. Primeiro eu tomo a decisão de rejeitar essas coisas. E eu começo a receber com mansidão a palavra. Porque, queridos, eu tenho certeza, tanto eu como você, muitas vezes fomos confrontados por aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. E quantas vezes, talvez, cada um de nós aqui tenha ficado até mesmo com raiva de certas informações da parte de Deus para a mudança de vida. Por exemplo, quando Deus fala, rapaz, não assista novela não, porque só tem um que não presta. Aí você fica com raiva, rapaz, eu não vou deixar de assistir minha novela não. Ou alguma outra atitude, fica com raiva. Por isso que o Tiago ele fala aqui, ó, receba com mansidão a palavra. Rapaz, a palavra de Deus ela é poderosa, viva e eficaz. Ela tem o poder de mudar a minha vida, então vou receber. Deixa ela aqui. Eu posso não entendê-la agora, mas deixa ela aqui. Vamos meditar nela. Vamos meditar nela. Até que ela caia como uma verdade espiritual para cada um de nós. Amém? 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, ele diz algo interessante aqui. Para a gente finalizar. 2 Timóteo 3,15. Diz assim, ó. Volta um versículo só para a gente pegar um contexto. Ele falando para Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Versículo 15 diz, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Sabedoria está onde? Podem fazer-te sábio para a salvação, que pela fé que há em Cristo Jesus. A salvação, né, como o apóstolo Paulo fala aqui, ela vem pela fé. Mas o conhecimento das Escrituras nos torna sábio a perseverar nesse caminho até que o Senhor volte. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus vai trazer renovação para a nossa mente, vai nos tornar sábios para permanecer nesse caminho, vai fazer com que a gente use o nosso corpo, de fato, para agradar ao Senhor pós novo nascimento. Nós que nascemos de novo, precisamos, queridos, sempre renovar a nossa mente. O Espírito está salvo, foi renovado, foi regenerado de uma semente incorruptível da parte de Deus, de forma que hoje nós somos participantes da natureza divina. Mas a mente, ela está num processo de renovação. Né? Algo dentro de nós precisa mudar, as informações precisam mudar para que a gente não peque mais. Pecados são decisões que nós tomamos com a razão, com o intelecto. Só é pecado porque a gente sabe que a consequência é ruim. Só é pecado porque a gente sabe que é errado. A palavra de Deus diz que quando não havia lei, não havia pecado. Porque Deus não leva em conta os pecados no tempo da ignorância. Então o homem não sabia que ele estava em pecado porque não havia lei. Mas quando a lei chegou, o apóstolo Paulo fala isso, ela revive o pecado. Porque agora o homem sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Você está comigo? É por isso que nós precisamos renovar. Isso é fundamental. Quando a gente fala, né, aqui na frente, pessoas vêm, ministram, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Não é para você ser doutor em Bíblia, não. Ou sair demonstrando conhecimento da palavra para outras pessoas. É porque isso vai mudar as nossas ações no dia a dia. De forma que a gente deixe de desagradar o Senhor e passe a agradá-lo. Né? Como a Bíblia, o Tiago fala, né? A fé, ela tem ações correspondentes. A salvação também tem ações correspondentes. Amém? Você foi abençoado? Amém. Domingo a gente encerra falando sobre o corpo, né? Gera expectativa, convida pessoas. Eu creio que está sendo muito instrutivo esse tempo para nós. Né? E eu creio que a gente vai fechar com chave de ouro domingo que vem. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. E aí, você tem sido abençoado, queridos? Realmente são manhãs bem instrutivas, né? É como se estivéssemos em uma sala de aula mesmo. Então, é muito importante que você valorize
esse tempo aqui para o seu crescimento e convide pessoas, mostre para elas o valor desse momento aqui, amém? Deus colocou no meu coração, de fato, o desejo de promover ensino mesmo, para que a gente cada vez mais erre menos. Em nome de Jesus, mediante o conhecimento da palavra de Deus. Então, escola bíblica é para isso, com esse propósito. E nós estaremos dando continuidade a partir de julho, inicialmente com aqueles que foram separados aqui na igreja para serem professores do Rema, como Lucas, Marlon, que está dando aula lá em Surubim, e pastor César, que vai estar também dando aula este ano no Rema Igaraçu, né? Então, assim, nós estamos iniciando esse período de ensino com essas pessoas e, posteriormente, estaremos também convocando aqueles que foram licenciados e ordenados, né? Licenciados. Os ordenados já estão aqui. Enfim, licenciados para estarem também transmitindo uma boa palavra ao coração da igreja Verbo da Vida Igaraçu. E eu sei que esse conhecimento vai nos levar a níveis mais altos em Deus, amém? E estaremos aptos para poder ensinar os outros que estão chegando, amém, queridos? Então, valoriza esse tempo de ensino, de aprendizado, de crescimento, porque isso é uma bênção para cada um de nós, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Fico muito feliz pelo fato de Deus ter concedido a Lucas, né, o dom do ensino, né? Eu sei que algumas pessoas dizem, não, ele só bota Lucas para pregar, só bota Lucas para pregar, só bota Lucas para pregar. Eu entendo que o dom que Deus concedeu a ele tem sido uma bênção para a igreja, e não é porque é meu filho, não. Porque se fosse meu filho, eu não tinha indicado outros. Marlon está lá em Surubim, gente. Sexta e sábado dando aula no Rema em Surubim. Então, eu identifiquei com a graça do Senhor um dom na vida dele, como na vida do pastor César e demais, porque Deus vai levantar outros para promover edificação. Então, não tem nada de favoritismo. Não, querido. Como eu sempre trouxe essa consciência em mim, filho de pastor não é pastorzinho, tanto é que ele não se identifica com o ministério pastoral. Ele se identifica com o ministério de ensino. Mestre. Então, filho de pastor não é pastorzinho, ou seja, ministério não é herança hereditária, né? Você recebe por chamado divino. Então, se Deus chamou, renda-se, submeta-se a um chamado, amém? Louvado seja Deus. Então, eu acredito que todo mundo é salvo aqui. Tem algum desviado que quer revoltar? Todo mundo salvo? Louvado seja o Senhor, amém? Então, nesse instante, tem alguém doente que recebeu a oração da fé para a cura? Todos sarados? Vamos honrar ao Senhor. Abre sua Bíblia, por favor, em Malaquias 3. Para Malaquias não ficar deprimido, vamos ler Malaquias. A gente quase nunca lê Malaquias, né? Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Na época da lei, as pessoas levavam os dízimos e ofertas ao templo. Mas na nova aliança, queridos, nós honramos ao Senhor com aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos, na igreja onde nós congregamos. Amém? Então, podemos dizer que a casa do tesouro para o crente local é a igreja onde ele congrega. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, os dízimos e ofertas servem para manutenção da obra do Senhor. Amém, queridos? Existe um custo operacional para mantermos essa igreja funcionando mês a mês aqui em Igaraçu. E esse custo operacional, ele é bancado, promovido por cada um de nós, mediante fidelidade e generosidade. Amém? Então, dízimos e ofertas é parte integrante do culto. E a Bíblia nos aconselha que todas as vezes que o fizermos, façamos com alegria. Amém? Então, os diáconos estão com os envelopes de dízimos e ofertas. E você também pode fazer transferência bancária pela chave Pix.
Façamos com alegria em nome de Jesus. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente ao que semeia e pão para alimento. Semente de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Gente, sua mão, querido. Pai querido, nós te louvamos, Pai, por esse ato de generosidade, Pai. Nós cremos, Pai, na tua boa mão e multiplicando, Senhor, na vida de cada um, Pai. Cremos também na boa administração, Pai. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, logo mais à tarde, às 17 horas, e à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto de celebração. Amém? Não esquece, se você ainda não fez este mês, não esqueça de trazer a sua contribuição em alimentos, para que a gente possa confeccionar algumas cestas básicas e alcançar as famílias que estão em necessidade. Amém? Então, faça isso com generosidade em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra e um bom almoço a todos em nome do Senhor.